eu deixar de fazer uma rápida fala sobre o que aconteceu nesta sexta-feira, né? Que foi, queremos ou não, a prisão do presidente Lula. Quando dizem o mandato coercitivo, né, é isso? Condução coercitiva, se não vai para o bem, vai para o mal. Na verdade, ele foi levado praticamente à força, porque assim foi instruído o ato, no momento que mais de 200 agentes no Brasil se deslocavam, 10 em frente à casa dele, 4 ou 5 entraram na casa e intimaram ele dessa forma. Ele que já tinha respondido a 2 ou 3 vezes, e outras vezes a própria Justiça entendeu que não precisava ele ir até a Polícia Federal. Com esse ato de força, ele foi levado na marra, e não entendi por que o aeroporto de Congonhas. Quando eu recebi a notícia, eu sou muito franco na minha maneira de pensar e de agir, né? Quando eu recebi a notícia, aeroporto de Congonhas, eu digo, pronto, interrogam ele, dão voz definitiva de prisão e vão levar para Curitiba. Tanto que muita gente estava se deslocando para Curitiba já, né? E essa opinião que eu estou dando aqui, pessoal, de solidariedade ao presidente, eu quero que fique muito claro, eu não sou contra investigar todo mundo, não. Se tiver que investigar qualquer um de vocês, se tiver que investigar qualquer deputado, qualquer senador, se tiver que investigar a pessoa mais simples desse país, ou o primeiro mandatário, que se investigue. Mas dentro do procedimento legal, democrático, do Estado Democrático de Direito, e de que se respeite o espaço de cada um. Eu dizia hoje, numa entrevista, hoje pela manhã, eu estou aqui no parlamento há 30 anos. Eu já vi aqui caçar presidente, já vi afastar presidente, vi outros assumirem, mas nunca vi um ato como esse em relação a um presidente da República. Não vou aqui julgar daquilo que ele teria, em tese, que responder conforme as denúncias que fizeram contra ele e contra outros tantos brasileiros, né? Sejam políticos, sejam empresários. Mas, inegavelmente, como disseram já a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, foi um ato de força desnecessário. Desnecessário. O presidente não é um perigo a ninguém, sabe onde está, o deslocamento que ele faz, e ele se prontificou, inclusive, a dar o depoimento, está na própria residência, não tem problema. Darei aqui mesmo o depoimento que vocês querem. Não me nego a falar, porque se não me nego, pelo menos aquilo que ele colocou, é porque ele não tinha temor algum. Mas não, foi dito a ele que teria que ser deslocado para o aeroporto de Congonhas. Então, eu quero aqui deixar registrado, e mesmo que fosse o outro presidente, se fosse Fernando Henrique Cardoso, fosse um ato semelhante a esse, eu teria o mesmo depoimento. Não é aqui um depoimento de quem é da base do governo, ou não é da base, até porque me considero mais rebelde do que um parlamentar afinado, digamos, diretamente com o Palácio, por uma série de motivos de discordância no campo econômico e social, mas que não tem nada a ver em relação ao processo democrático, que esse eu vou defender sempre, e por isso que tem me posicionado claramente também contra o impeachment, porque entendo eu que não é por uma crise econômica em qualquer país do mundo que você vai, como diz no Rio Grande, apear os presidentes. Deu uma crise econômica, derruba o presidente. Deu uma crise, seja na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, ou nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa, né? Derruba o presidente. Não. Vai para o debate, junto às instituições e com a sociedade, para tentar recuperar a economia e dar resposta no social. Eu faço questão que, em nome da Comissão de Direitos Humanos, eu acho que foi um ato que feriu os direitos humanos, Alguém me disse, não, mas teve empresário que foi preso e está na Papuda, foi preso e está lá em Curitiba, e como também tiveram os políticos. Em nenhum momento eu fiz um depoimento como esse. Eu estou me referindo quando há suspeita sobre um ex-presidente, quando o fórum máximo é o Supremo Tribunal Federal, você não pode decretar simplesmente a prisão coercitiva, né? É isso, temos certo? De condução, né? Coercitiva, a qualquer momento e levar ele para o aeroporto, como foi o caso,
instigando a população. Claro que a população entendeu o que qualquer um racionalmente entenderia. Não levaram para lá, de lá dão voz de prisão definitiva, olha, está indo para Curitiba. E deu no que deu. Houve manifestações em todo o país, e eu não sou daquele que torce, não, nessa história de eles e nós e eles, né? Daqui a pouco fica um confronto de rua que não interessa a ninguém. Quando, nesse momento, nós estaríamos discutindo a questão do desemprego, da taxa de juros, né? Está discutindo a inflação no patamar que chegou, a falta de segurança dos investidores na realidade brasileira, a questão dos empreendimentos. Só quem ficou desempregado sabe o que significa. Nós estamos nos aproximando hoje de em torno de 12 a 14 milhões de desempregados, comparando com a situação que tínhamos antes. Nós chegamos mais de 20 milhões de novos empregos, mas as pessoas que estavam trabalhando, de repente, estão vendo os empregos, em grande parte, que tinha sido uma conquista, desaparecer. Isso que deveria ser a preocupação nesse momento. Como é que fazer uma grande concertação nacional, acertar o rumo da economia e do social, e não um gesto de espetáculo. E, repito, não sou contra as devidas investigações. Acho que é importante isso. Como disse alguém, como foi feito na Itália, passar o país a limpo, nunca se prendeu tantos empresários. Hoje grandes figuras desse país estão na cadeia. Políticos estão, mas estão também grandes empresários. Bom, se isso tudo é fundamental para melhorar a vida do país, que se faça. Mas não vamos também deixar que a violência, a truculência, como o gesto que foi feito nessa sexta-feira, possam acontecer. Mas eu não tenho, para encerrar essa minha introdução, deixando bem claro o meu ponto de vista, eu não tenho nenhum problema de dizer denúncia feita, investiguem todos, dentro dos parâmetros legais, do equilíbrio e do bom senso. Calculem se tivesse levado o Lula para Curitiba. A multidão de pessoas que não teria deslocado para Curitiba. É diferente de instalar o processo natural e doa quem doer, seja quem for. E por isso eu cumprimento aqui a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal, que já se posicionaram contra. Cumprimento a população brasileira, que na pesquisa feita pela Vox Populi, quase que 70% disseram que foi um exagero. Então, não é o Paulo Paim que está falando. Foi um exagero que foi cometido. Não precisava ter chegado aonde chegou.